Vocês estão lembrados que quando nós disputávamos as eleições, eu dizia que um dos meus desejos era trazer o Brasil à normalidade, à civilidade democrática, em que a gente faz as coisas da forma mais tranquila possível, sabendo que você tem adversário político, sabendo que você tem adversário ideológico, mas sabendo que de forma civilizada você perde, você ganha. Você consegue fazer uma coisa, na outra vez você não consegue. A gente tem até dificuldade de imaginar quem teve essa ideia, as pessoas que tiveram a ideia, como elas planejavam executar, porque é um negócio tão fora de propósito, né? Sim, eu digo, é fora da nossa realidade, né? O que o presidente Lula fala faz sentido nesse aspecto, né? Uma coisa, quando a gente fala muito em polarização, polarização, o PT polarizou a política. O PT sempre é um dos polos da política, não é, professor? Desde a redemocratização, o senhor pode falar melhor do que qualquer um de nós aqui a respeito disso. Era o PT contra o malufismo. Era o PT em São Paulo, contra o janismo. Aí era o PT contra o Collor. Aí era o PT contra os tucanos. 20 anos de PT. Aí agora o PT contra o bolsonarismo. Quer dizer, você tem sempre um lado, o petismo e o antipetismo, né? Sim. Essa é uma polarização. Agora, de fato, não dá para equipar... É claro, a gente está falando aqui de uma denúncia que vai ter de ser provada, etc e tal, mas os indícios são graves. Você está falando de um lado que disputa eleição, que disputa poder, que disputa espaço político, às vezes se excede na utilização de argumentos, e acho que essa é um raciocínio que deve ser feito e é muito importante que seja feito, né? Um processo de avaliação. Poxa, será que fomos justos com os tucanos? Será que foi certo chamar o Alckmin de fascista? Será que foi herança certo... maldita, né? Exatamente, passar 5 anos falando em herança maldita do Fernando Henrique Cardoso. Mas é tudo aqui na garganta, né? Não vamos nos esquecer que a Dilma sofreu impeachment e saiu do Palácio do Planalto pela mesma porta que entrou, né? Sem oferecer nenhuma espécie de resistência, ou seja, o jogo foi jogado ali. Quando a dona Ruth faleceu, Rafa, o Lula foi e deu um abraço no Fernando Henrique. Sim. Quando a dona Marisa Letícia faleceu, houve um sentimento em que existe de fato adversários, às vezes de forma ferrenha. Agora, quando o outro lado quer te matar... Não, mas aí é diferente, aí é eliminar, né? Aí você fala, não é conviver. Peraí, agora nós de fato temos um problema. Você sabe que na cabeça do Lula, Rafa, eu acho até que ele lida bem com isso. Eu fico imaginando o Alckmin. Alckmin é anestesista, é um médico, é uma pessoa tranquila, pacata, que das vezes que teve que ser mais agressivo, e foi quando falou pro Lula, ele quer voltar ao ambiente do crime. Lembra voltar disso? à cena do crime. A cena do crime. Deve ter sido uma coisa muito difícil para ele usar dessa argumentação que não é da índole dele. As pessoas têm no seu DNA o seu comportamento. Eu acho que ele recebeu... Eu acho que a ameaça de morte ele recebeu do PCC quando era governador de São Paulo. Do PCC, sim. E aí quase todo governador de São Paulo deve ter isso, né? Por isso que a segurança é necessária. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, porque eu li, pelo menos, né, o inquérito, né, da terça-feira, que chegou para mim no WhatsApp, era que estes golpistas que tramaram o golpe, eles haviam, inclusive, trazido à tona a possibilidade de efeitos colaterais. Quais? A morte de militares, ou de policiais federais, ou de pessoas próximas dessas autoridades. Então, assim, se fosse no caso do Alexandre de Moraes, a ideia não era um envenenamento, mas era um ataque... Sequestro. Era um sequestro ou um ataque com bomba, com armas de grosso calibre. Aliás, esse episódio, né? aí, né, professor, ele vai ter de ficar mais bem explicado, porque houve inclusive, campana para pegar o Alexandre de Moraes, dia 15 de dezembro. Isso. A justificativa oficial, que me parece uma justificativa muito estranha, é de que abortaram a operação porque o Supremo Tribunal Federal estava numa sessão para discutir emendas parlamentares e a sessão se estendeu e foi adiada. E aí eles não faz o menor sentido, né? Porque ele falou, não, precisamos segurar o Alexandre de Moraes vivo porque ele precisa resolver as emendas parlamentares. Então, ou é de uma estupidez atroz, o que é uma possibilidade a ser considerada, ou tem alguma outra coisa aí que a gente não sabe ainda o que é, porque interromper um plano de assassinato porque ele não julgou as emendas parlamentares não parece fazer muito sentido. Tem que ser desnudado, né? E de novo, né? O presidente Lula falou aí, a gente ouviu a história do envenenamento. Acho que vale trazer mais uma vez as falas do professor Daniel Arão, que disse o seguinte: olha, no Brasil isso é inédito, só houve casos como esse na Rússia.
Porque na Rússia, você pensar na rua, casos de envenenamento, ao longo da história da Teve, Rússia... aliás, é que eu não vou me lembrar dos nomes agora, né? Mas teve um ucraniano que ficou com o rosto todo escamado, você isso, lembra? um elemento radioativo que eles... Ele foi envenenado. Sim, foi envenenado com elemento radioativo. Então se você ouve esse tipo de história na Rússia, você fala, faz parte da trajetória do país. Agora, no Brasil, esse tipo de coisa, com um presidente eleito, vice, ministro da Suprema Corte, de fato é inédito e isso precisa ser investigado. Vocês conseguem imaginar o que teria acontecido se isso tivesse sido implementado? Não, eu Vamos quero imaginar que, claro. que depois da eleição, porque a gente está falando ali de um período de 15 de dezembro, faltavam 15 dias para a posse do Lula e do Alckmin, 16. Assassinam o Lula no suposto envenenamento num hospital, assassinam o Alckmin, sabe Deus como, sequestram e desaparecem com Alexandre de Moraes. Isso. Todos eles num espaço de poucos dias. Eu quero fazer um exercício com vocês dois. O que seria hoje de nós, professor? Então, eu quero fazer um exercício de não fulanizar e não personificar. Tira o nome do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. Vamos pensar o seguinte, se cada vez que os derrotados numa eleição quiserem eliminar o presidente, o vice e o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é considerado inimigo, o que fica das instituições ou do Brasil? Não fica, não é verdade? Porque o senhor cada concorda, vez, a suspeita seria óbvia, né? Sim. Então, assim, bom, você tem um presidente que não reconhece a derrota. Isso. E aí, 15 dias antes da posse, morrem Os dois. o A chapa presidente, eleita. o vice e o Isso. presidente da Justiça Eleitoral. Isso. Eu penso, pô, quem será o culpado, né? Precisamos investigar melhor. Pô, até eu que sou mais bobo, né? É o que eu digo. A questão, se você não colocar o nome dos indivíduos, mas pensar nas posições institucionais, não é de fato um ataque aos princípios mais fundamentais da democracia do Estado Democrático de Direito. Não, e tem um ponto de você se preocupar muito com o seu próprio ego, com o seu próprio desejo e virar as costas completamente para o país. Porque qual é o país que sobra? Deus me livre, se isso tivesse acontecido. É um país... É possível administrar um país assim? Não, é um país Depois, que... A não ser que você... Aí você faz o que a ditadura faz, né? Aí você começa... Vai para uma guerra aí civil, né? Tem 10 que reclamam, Sim. mata 10. Tem 100 que reclamam da morte desses 10, mata 100. O- Tem 1000 que reclamam, prende 500 e mata 500. Aí, assim... isso é cabível hoje em dia, Então, professor? é, A tanto comunidade é- internacional... Tanto é que acontece na Venezuela, acontece em Cuba, acontece na China, acontece na Coreia do Norte, enfim. Então é só que aí você sabe que são países que estão fora do espectro democrático. Existem índices internacionais que trazem à tona uma medida, uma mensuração que ainda que pode ser imprecisa, mas sobre a vitalidade da democracia. Então, assim, existe. O problema é que existem milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo que vivem em países com líderes autocráticos em que a lei não é respeitada, e aí o ego, a força, a presença desses líderes fortes, messiânicos, populistas e extremistas, impulsionado pelas redes sociais, consegue de fato colocar essas pessoas, né? Quer dizer, você teve uma eleição na Venezuela e o que aconteceu? Né? O que alguém que é um autocrata faz? Ele captura as Forças Armadas, ele captura e acaba colocando debaixo da sua força e do seu dinheiro ou das ameaças o poder judiciário. Ele censura a mídia, os intelectuais, os formadores de opinião, que ou são presos ou são expulsos, tem que se exilar. Quem tem condições se exila. Sim. Né? Quem não tem vai preso ou é obrigado a se calar, tem que sumir. Vai morar numa comunidade rural em qualquer lugar para não aparecer no mais. Então, perceba que é uma violência. E aí, a violência na democracia, pegando o princípio de um autor que é basilar na sociologia e na política, que é o Max Weber, o Estado monopoliza a violência por meio da polícia e das suas forças armadas, mas dentro da legalidade, né? Qual é a diferença entre um traficante miliciano e alguém das forças armadas, um policial? Ambos têm poder. Um traficante miliciano com bazuca, com metralhadora .50 tem poder. Um militar num tanque de guerra tem poder também. A diferença é que um tem autoridade porque é um poder autorizado pela lei Estado, e o outro não é. Quando a gente faz isso, o que a gente faz, Rafa? A gente solapa, a gente quebra, a gente derruba o Estado democrático de direito
as leis e as regras. Ou seja, pode jogar a sociedade numa espiral de guerra civil, porque aqueles que se sentem prejudicados, que perderam e entendem que uma trama dessa vitimou um presidente eleito popular como Lula, vão às ruas com coquetel molotov, com armas para tentar. Quer dizer, então, nesse cenário que você colocou, imagina o que teria acontecido com o Brasil. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.